Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Reuma ABC. Hoje vamos falar da doença de Behçet e outras vasculites. Ainda muita gente acredita que as doenças reumáticas apenas afetam as articulações, no entanto não é bem assim. Um desses exemplos são as vasculites. Temos connosco o Dr. Nikita, médico reumatologista, a quem agradecemos ter aceito o nosso convite e começamos por lhe pedir que nos explique um pouco o que são as vasculites. Olá, bom dia. Agradeço o convite. Olha, as vasculites são na prática um conjunto de doenças inflamatórias, raras na sua grande maioria, que se caracterizam exatamente por afetar primariamente vasos, artérias, veias, capilares, portanto vasos de diferentes calibres. E é um pouco isto que caracteriza as vasculites, é um pouco também dependendo do tipo de vasos ou do tamanho dos vasos que as vasculites afetam, que vamos ter manifestações diferentes. Entre estas vasculites, por exemplo, a doença de Behçet, que é uma doença inflamatória também rara, é caracterizada por afetar tanto artérias como veias de diferentes calibres. Pode afetar virtualmente qualquer vaso de qualquer dimensão. Ok, muito bem. Então existem vários tipos de vasculites, na sua maioria doenças raras. Dr. Nikita, fale-nos um pouco mais sobre a doença de Behçet. O que é esta doença e quais se pensam ser as causas? Olha, a doença de Behçet é uma doença que é caracterizada muito por apresentar, na grande parte dos doentes, manifestações das mucosas, em particular aftas. A causa especificamente, nós ainda não conhecemos muito bem as causas desta doença. Na verdade, sabemos que existem alguns marcadores genéticos, em particular um marcador que é o HLA-B51, que predispõe para o aparecimento desta doença. No entanto, também sabemos que a sua presença por si só não significa que a pessoa portadora desta variante genética desenvolverá a doença. E, na verdade, pensamos que é desta interação entre variantes genéticas no processamento do sistema imunitário e as interações que o sistema imunitário tem com o exterior, por exemplo, certas infecções, é que levam ao desenvolvimento da doença. Isto é uma doença que é muito mais frequente o seu aparecimento na população jovem, entre os 20, os 30 e os 40 anos. Também sabemos que existe uma predisposição geográfica. É muito mais frequente naquilo que são os países de antiga rota da seda, em particular no Médio Oriente, e com uma distribuição depois nesta rota geográfica de maior prevalência e menos frequente noutros países. Não sabemos bem qual é a influência do sexo, parece afetar mais frequentemente homens, pelo menos nas formas clássicas de doença, e pelo menos admite-se que o sexo masculino possa significar a existência de uma doença de maior gravidade, mas isto também varia muito de país para país. Ok, muito bem. E sendo uma doença rara, também é difícil de diagnosticar, correto? Isso é verdade. Nós não temos à data nenhum método específico para o diagnóstico. O diagnóstico mantém-se um diagnóstico essencialmente clínico. E aqui a tríade clássica de sintomas ajuda-nos muito no estabelecer do diagnóstico. E essa tríade é a presença de aftas ou úlceras orais, na boca, portanto, ou nos lábios, a presença de úlceras genitais e a presença de um tipo de inflamação ocular a que chamamos de uveíte. No entanto, é uma doença que pode também afetar o sistema gastrointestinal, o sistema digestivo, e nesta ótica de ideias com sintomas parecidos com aqueles que encontramos, por exemplo, na doença inflamatória do intestino, pode afetar virtualmente qualquer articulação, apesar de ser mais frequente afetar as articulações dos membros inferiores, e aí é semelhante, por exemplo, àquilo que acontece com outro tipo de doença reumatológica, que são as espondilartrites, mas também de forma menos frequente, mas mais grave,
pode afetar tanto o sistema vascular, por exemplo, a nível das artérias pulmonares, ou o sistema nervoso central com inflamação cerebral. O diagnóstico, depois na prática, baseia-se muito na presença de sintomas típicos e na forma como eles evoluem. E, portanto, o fator tempo também nos ajuda a estabelecer o diagnóstico, mas também acaba por levar a que haja sempre algum atraso de alguns meses, na pior das hipóteses, alguns anos, no diagnóstico. Uma das coisas que caracteriza esta doença é a hiperreatividade, tanto das mucosas como da pele, ao trauma. Nós a isto chamamos de patergia. E uma das coisas que as pessoas com síndrome de Behçet podem apresentar é a presença de reação patérgica à picada, que é, no fundo, quando se punciona a pele, em vez de ficar uma cicatriz, um hematoma, uma coisa normal, a pessoa desenvolve uma reação inflamatória mais exuberante, na prática uma pústula, uma borbulha, e estas manifestações cutâneas também são um dos sintomas que nos levam a ponderar este diagnóstico. A presença do marcador genético, o HLA-B51, como tinha dito há pouco, apesar de não servir de diagnóstico, aponta-nos para esta hipótese quando a sintomatologia envolvente é compatível. Certo, muito obrigada. E quais é que são os tratamentos que estão disponíveis para esta doença? Olha, na doença de Behçet, infelizmente, é aquilo que nós chamamos de uma doença órfã. Órfã significa que até à data existem muitos poucos tratamentos aprovados especificamente para a doença. O tratamento, na verdade, baseia-se muito naquilo que é a gravidade dos sintomas que a pessoa apresenta. Nas formas mais ligeiras, por exemplo, nas formas em que as pessoas têm essencialmente aftas ou úlceras genitais, sabemos que a colchicina, que é uma espécie de anti-inflamatório, pode ser eficaz e previne e diminui a gravidade destas manifestações. Mais recentemente tivemos, na verdade, o primeiro fármaco aprovado especificamente para a doença de Behçet, a Premilast, que infelizmente não está neste momento disponível para prática clínica em Portugal, que foi desenvolvido especificamente também para este tipo de manifestações. Nas formas mais graves de doença, e aqui falamos naquilo que é a forma frequente de envolvimento ocular, que é o uveíte, ou nas formas mais graves de envolvimento gastrointestinal, vascular ou do sistema digestivo, a nossa abordagem baseia-se muito da experiência que temos de doenças semelhantes. E aqui a abordagem passa, na maior parte das vezes, por fármacos imunossupressores, seja fármacos imunossupressores convencionais, como a ciclofosfamida, ou a azatioprina, ou metotrexato, seja para fármacos mais recentemente aprovados, biotecnológicos, em particular aqueles que atuam na via do anti-TNF. E estes, em particular, parecem ser particularmente eficazes no controlo de doenças de maior gravidade ou mais refratárias aos tratamentos de primeira linha. Ok, muito bem. E o que é que nos pode dizer acerca da investigação na área das vasculites e da doença de Behçet, mais concretamente? Olha, posso lhe dizer um pouco daquilo que se passa no nosso centro hospitalar, que é o LS de Santa Maria, e de experiência que temos tido não só na abordagem e na investigação nas vasculites, não só no Behçet, mas noutras vasculites. Nós ainda estamos numa fase em que tentamos identificar biomarcadores que nos permitam ajudar no diagnóstico, e recentemente os grupos, nomeadamente grupos turcos, e nós vamos tentar replicar esses resultados também em Portugal, identificaram a ecografia vascular como potencial adjuvante no diagnóstico destes doentes, em particular. Existem alguns ensaios clínicos em curso com terapêuticas já disponíveis no mercado e cuja eficácia, especificamente no Behçet, está a ser testada. No entanto, à data,
não está ainda nenhuma, qual é a palavra que eu procuro? Nenhuma iniciativa especificamente a ser desenvolvida para tentar identificar uma terapêutica que seja claramente específica para a doença. A maior parte das terapêuticas que têm sido testadas são terapêuticas que já estão disponíveis, como os anti-TNFs, as outras moléculas que atuam sobre outras vias inflamatórias, da interleucina 17 ou da interleucina 23, e que na prática estão disponíveis para tratar outras doenças e que estamos a tentar transpor a sua eficácia para a doença de Behçet. Isto prende-se muito com algum desconhecimento também na fisiopatogenia da doença e é um bocadinho por aí que nós ainda deveremos entrar, ok? Portanto, infelizmente a investigação existe, mas ainda paralela à doença e não tanto especificamente sobre aquilo que é a doença e as características únicas dela. Ok, muito obrigada novamente, Dr. Nikita, pelo seu tempo e por ter aqui esclarecido algumas questões muito importantes. Ora essa. Na próxima mês haverá mais um episódio. Até lá pode seguir a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas nas redes sociais, acompanhar por lá todas as nossas novidades. Obrigada e até à próxima.